Bom dia, pessoal. Meu nome é Liliane, eu sou fellow do segundo ano. Hoje a nossa discussão de artigo é sobre um artigo do The New England, de 18 de janeiro de 2024, e é um artigo sobre o tratamento de testosterona e fraturas em homens com hipogonadismo. Bom, na introdução, eu trouxe alguns pontos que eles colocaram até para tentar justificar, né, a importância desse artigo, que eles tentaram essa justificativa. Bom, o tratamento com testosterona em homens com hipogonadismo, devido a doenças da hipófise ou testicular, tem sido correlacionado ao aumento de medidas da estrutura óssea e melhora em sua qualidade. O hipogonadismo severo ele tem sido associado com aumento de risco de fraturas clínicas em homens com câncer de próstata. Ensaios com uma amostra suficientemente grande e de longa duração são necessários para determinar o efeito de terapia com testosterona na incidência de fraturas. Em relação aos métodos, né? Esse estudo ele é um subensaio de um estudo grande que teve em 2023, que foi denominado Traverse, né? E o Traverse ele avaliou os eventos cardiovasculares a longo prazo e a eficácia da terapia de reposição de testosterona em homens hipogonádicos. Então, o Traverse ele foi o estudo pai, digamos assim. Então, assim como o Traverse, esse subtrial ele é um estudo duplo cego, randomizado, onde o grupo controle é o placebo. E esse subtrial avaliou o efeito do tratamento com testosterona sobre a incidência de fraturas clínicas em todos os pacientes do Traverse. Ele foi um estudo financiado por um consórcio de fabricantes de testosterona dos Estados Unidos. Depois eu até encontrei uma informação dizendo que houve uma exigência, né, do FDA para esses fabricantes de testosterona lá nos Estados Unidos, para que eles financiassem esse Ultraverse, né? Como o professor disse, estava tendo aquele uso assim bem talvez indiscriminado, né? E o FDA fez essa exigência. O protocolo para o estudo de fraturas ele foi elaborado por um comitê de fraturas independente e esse comitê avaliou todos os casos em que foi dito que havia uma fratura e depois esse comitê tomou as decisões finais sobre a presença ou ausência de fraturas. Em relação aos participantes, esses participantes eles foram recrutados a partir da comunidade e os critérios de inclusão foram ser do sexo masculino, ter uma idade entre 45 e 80 anos, ter um hipogonadismo clínico, que foi definido como 2 concentrações matinais de testosterona menor que 300 nanogramas por decilitro, em amostras de plasma e jejum, e essas amostras tinham que ter pelo menos 48 horas de intervalo entre elas, e estar associada àquela sintomatologia de hipogonadismo, né? Ter evidência de doença cardiovascular persistente ou um risco aumentado, porque isso era um critério lá do Traverse. E osteoporose não foi um critério de inclusão, então as pessoas poderiam ter ou não ter osteoporose nesse estudo. Os critérios de exclusão foram testosterona menor que 100, condições que pudessem ser agravadas com o uso de testosterona, como um câncer de próstata, sintomas graves do trato urinário inferior, um hematócrito maior que 50% e apneia obstrutiva do sono não tratada grave. Os participantes, eles receberam o gel de testosterona transdérmico na concentração de 1,62% ou o gel placebo, e foi na proporção de 1:1 essa distribuição. O gel de testosterona ou placebo, eles eram descontinuados se a testosterona sérica fosse acima de 750 ou um hematócrito acima de 54, ou se a de próstata aparecesse durante o estudo. Em relação à avaliação de desfechos, os participantes eles eram questionados sobre fraturas desde a última avaliação e sobre a natureza ou a localização dessa fratura. Então, a cada avaliação, eles eram perguntados se desde a última avaliação houve uma fratura. E essas informações elas eram revisadas e analisadas por aquela
comissão julgadora de fraturas. O desfecho fratura ele foi identificado como a primeira fratura clínica da coluna vertebral humana, incluindo fraturas de muito alto impacto. Análise estatística. Então, antes da inclusão no estudo, eles tentaram estimar o poder que esse estudo teria de detectar a redução no risco de fraturas. E eles encontraram que esse estudo conseguiria acima de 80% de possibilidade em detectar uma redução aproximadamente 30% no risco de fratura no grupo de testosterona em relação ao grupo placebo. Em relação aos resultados, né? Após as devidas exclusões, o estudo incluiu 5.204 participantes, 2.601 no grupo testosterona e 2.603 no grupo placebo. Os dois grupos eles eram similares em relação à idade, etnia, concentração sérica de testosterona e estradiol e uso de medicamentos para tratar osteoporose. Então, 13 participantes no grupo testosterona estavam tratando osteoporose e 11 no grupo placebo. Então, a gente percebe que essas características entre os dois grupos elas eram bem parecidas. Dos participantes inscritos, 92% foram acompanhados por pelo menos um ano, 74% por pelo menos 2 anos e 52% por pelo menos 3 anos. A incidência de descontinuação precoce de testosterona ou placebo foi relativamente alta, mas ela foi semelhante nos dois grupos. Teve uma incidência aí de descontinuação de 61% após avaliação e de 39% em pessoas sem outras avaliações. A aderência ao uso do gel foi alta, foi aproximadamente 90% em ambos os grupos, e eles avaliavam, assim, toda vez que as pessoas iriam entregar os frascos para serem repostos, eles pesavam esses frascos e com isso eles faziam uma estimativa do tanto que a pessoa tinha usado. A mediana da concentração de testosterona sérica aumentou no grupo de testosterona e não substancialmente entre o grupo placebo. Bom, em relação às atribuições a fraturas, 309 fraturas foram relatadas em 224 participantes, sendo que 186 fraturas foram relatadas no grupo testosterona e dessas 154 confirmadas, 123 fraturas no grupo placebo, sendo que 97 foram confirmadas. Essa primeira tabela mostra aquilo que eu falei, né? O total das fraturas em cada grupo que foram relatadas, as fraturas que foram confirmadas por aquela comissão julgadora, né? Que a gente vê que no grupo testosterona foi maior, 154 versus 97 no placebo. A gente percebe que houve algumas fraturas que não foram confirmadas, né? 8 no grupo no testosterona e 6 no placebo. E aquelas que ficaram assim na dúvida, né? Que não puderam ser confirmadas, ou porque a fratura pareceu incerta, ou porque não houve documentação insuficiente. Foram números próximos dentro dos dois grupos. 3,5% dos participantes do grupo de testosterona tiveram uma ou mais fraturas clínicas. E aqui eles definiram a princípio que todas essas fraturas clínicas, eles excluíram as fraturas de externo, dedos das mãos e pés, face e crânio, porque elas não foram consideradas fraturas de fragilidade. Então, 2,46 participantes no grupo placebo tiveram uma ou mais dessas fraturas clínicas. Então, a gente percebe que no grupo testosterona foi maior. As fraturas em pessoas que não faziam tratamento para osteoporose foi 3,4% no grupo testosterona versus 2,43% no grupo placebo. E as fraturas osteoporóticas maiores foi 1,38% no grupo testosterona versus 1,15% no grupo placebo. Aqui também ele coloca de uma forma mais detalhada, né, todos os quesitos que foram analisados, colocando aqui no hazard ratio também,
que é o número de desfechos pelo tempo de segmento, né? Foram o número de fraturas, que é o desfecho, nesse tempo de segmento que eles tiveram do estudo. Então, a gente percebe ali no hazard ratio que onde a média ali, que é esse retângulozinho preto, quanto maior o número, significa que está mais, digamos assim, mais a favor, né, no grupo do placebo. E quanto menor o número, seria mais esse evento mais favorável para o lado da testosterona. Então, a gente percebe que todos os quesitos analisados estão ali do lado do placebo, ou seja, o desfecho foi melhor no grupo placebo. Então, a gente tem ali todas as fraturas clínicas em que a gente percebe que a porcentagem foi maior no grupo de testosterona, as fraturas de não alto impacto, as fraturas clínicas em quem não estava usando testosterona, as de não alto impacto em quem estava usando testosterona, as fraturas, se a gente pegar aquelas fraturas que foram excluídas, né, que eu disse, quando eles consideraram elas também, o grupo de testosterona ali 4,19% versus 2,77% também foram maior. As fraturas osteoporóticas maiores, né, quadril, punho, húmero e espinha também foi maior no grupo de testosterona, fraturas de quadril, enfim, todos os tipos de fratura, eles analisaram diversos tipos, a gente percebe que foi maior a incidência no grupo de testosterona. Então, a maioria das fraturas em ambos os grupos de estudo foi relacionado a trauma, mais comumente com quedas. Os locais mais comuns de fraturas foram costelas, punho e tornozelo. Dentre as fraturas não associadas ao trauma, que foram poucas, as porcentagens elas foram semelhantes entre os grupos. Então, as fraturas associadas ao trauma, a gente teve maior número, né, no grupo de testosterona, e aquelas poucas fraturas não associadas ao trauma, nós tivemos 6 em cada, como mostra essa tabela que eu coloquei aqui. Então, qual que é a fratura confirmada? Foi 109 versus 72 no placebo. As fraturas associadas ao trauma foi 84 versus 58, sendo que queda relatada foi o maior número, e as fraturas não associadas ao trauma foi 6 em cada grupo. Aqui ele detalhou também o tipo de queda, né, o tipo de cada fratura associada ao trauma. Bom, em relação à discussão, né, a incidência acumulada de fraturas ao longo desses 3 anos e meio foi 3,8 no grupo de testosterona versus 2,8 no grupo placebo. A incidência de fratura também foi numericamente maior no grupo de testosterona para todos os outros desfechos de fratura, que foi o que aquela tabela mostrou, né? Os sítios anatômicos mais comuns das fraturas foram costelas, punho e tornozelo, que foram achados semelhantes aos estudos anteriores envolvendo homens. E esses sítios, aqui foi colocado que são de significância clínica, porque as fraturas nestes locais estão associados a baixa densidade mineral óssea e com fraturas prévias. E por isso são associadas a fraturas osteoporóticas. E mais importante, esses sítios estão relacionados a um aumento no risco de fraturas futuras e aumento na mortalidade, que é algo que nos preocupa. Esse resultado, né, encontrado de as fraturas terem sido mais encontradas no grupo de testosterona do que no placebo, ele não era esperado pelos organizadores do subtrial, pois a maioria dos estudos anteriores mostraram que a testosterona melhorou muitas medidas na qualidade e até na quantidade, né, qualitativamente e quantitativamente da estrutura óssea. São citados 2 estudos com homens hipogonádicos, em que a estrutura, aumento da área mineral óssea, resistência óssea, melhora na musculatura, né, paraespinhal, foram melhores após a reposição de testosterona. Como esse resultado ele não era esperado, o presente estudo ele especula algumas possibilidades para esse resultado, porém essas possibilidades elas não foram avaliadas assim mais profundamente, né?
Os participantes, eles não foram avaliados sobre causa orgânica de hipogonadismo. E aqui até nos dá um dado de que a gente possa pensar que seria mais um hipogonadismo funcional. Né? A maioria dos pacientes nesse estudo ele tem um IMC um pouco mais aumentado, então seria mais por uma causa de obesidade visceral. E assim, essa reposição de testosterona, ela não seria o benefício, né, do tratamento, seriam aquelas medidas de mudança de estilo de vida e tal. Então, isso poderia ser uma das causas, né, para não ter tido esse impacto esperado. Outra possibilidade seria que o aumento na concentração sérica de testosterona, ela foi menor do que nos outros estudos. Outra situação seria que informações sobre quedas não foram avaliadas. Foram avaliadas só quando a pessoa relatou que teve queda. Então, às vezes, alguém caiu, teve queda ou alguma outra situação, não relatou, então o estudo não avaliou essa situação. Realização de atividade física e assumir riscos não foi avaliado. Por exemplo, a pessoa dentro do estudo realizou tais atividades físicas, se submeteu a tais riscos, isso não foi assim pormenorizado nesse estudo. E a densidade e estrutura óssea, elas não foram avaliadas, né, para saber se depois tal grupo teve alguma alteração, alguma melhora, algum incremento na densidade e na estrutura óssea. Isso também não foi avaliado para depois se colocar na discussão. Bom, aqui eu trouxe algumas reflexões sobre o artigo que a gente vai conversar, sobre algumas coisas que eu vi, né, de discussão desse artigo também. Uma hipótese apontada por alguns é de que a mudança comportamental que pode ocorrer, apresentada pelos pacientes em terapia de reposição de testosterona, poderiam ter os colocado em maior risco de sofrer fraturas. Afinal, os estudos prévios apontam que a reposição de testosterona aumenta a percepção de energia e faz com que os homens caminhem mais rápido, às vezes se expõem a algum risco. Essa hipótese, eu vi alguns comentários sobre isso. Uma coisa para a gente refletir aqui agora. Será que isso tem a ver? Será que isso é algo relevante? Porém, isso não foi avaliado no Traverse e nem nesse estudo. Eles não analisaram as mudanças na densidade ou qualidade mineral óssea durante a intervenção, que foi uma questão que eu acabei de explicar, né? Para ver se com essa terapia atual, essas características sofreram alguma mudança ao longo do estudo ou se não. E esse efeito inesperado da TRT sobre o risco de fratura, associado aos outros eventos adversos mostrados pelo Traverse, né? Porque o Traverse, ele não mostrou que houve um aumento no risco dos desfechos cardiovasculares maiores, como infarto, AVC. Porém, aumentou o risco em ter embolia pulmonar, lesão renal aguda, fibrilação atrial nos pacientes recebendo TRT. Então, assim, se a gente coloca que esse estudo mostrou, né, que não houve esse benefício na redução de risco de fratura e que eu tenho um risco na reposição de terapia de testosterona, né, de talvez aumento o risco de embolia, lesão renal aguda e fibrilação atrial, eu vou me questionar mais sobre os benefícios da reposição de testosterona em homens idosos com hipogonadismo, né, especialmente nos funcionais, versus os riscos. Porque se eu estiver falando de idosos frágeis, e aí o meu olhar já vai ser mais restrito ainda, não vou pensar tanto nessa reposição, né? Aqui eu trouxe os dois artigos que foram citados, né, que eu olhei, sobre os efeitos da testosterona na parte cortical e trabecular óssea, na área vertebral e no músculo paraespinhal em homens hipogonádicos. Esse artigo é de 1998,
do Jornal Europeu de Endocrinologia, esse foi um dos artigos que foram citados, né, como ganho nas estruturas. E a conclusão dele foi que a TRH melhora a quantidade e qualidade na densidade mineral óssea da coluna vertebral e muscular para espinhal, só que esse artigo ele não entrou na análise de associação com fratura. E esse foi o outro artigo que foi citado, do aumento, né, da densidade óssea, da massa muscular magra, na administração de testosterona em homens com hipogonadismo adquirido, do Jornal de Endocrinologia e Metabologia. E a conclusão foi bem parecida também. Teve uma redução na gordura visceral, aumento na massa magra muscular, aumento na densidade mineral óssea da coluna vertebral, porém nenhum desses dois artigos analisou os impactos em fratura. Eu trouxe aqui também uma correlação, né, com o nosso manual de terapêutica segura no idoso, em que a testosterona, aqui identificada, né, da cor vermelha, que é o medicamento com alto potencial de risco para eventos adversos no idoso, com eficácia questionável. Então, a gente deve utilizar com extrema cautela e monitoramento do paciente. E aqui no Blue Book coloca alguns pontos, né, sobre hipogonadismo primário. No caso do hipogonadismo primário, que é mais raro, né, a TRT pode melhorar anemia, atividade sexual, libido, mas sem efeito significativo no nível de energia, funcionalidade ou melhora nas funções cognitivas. E no hipogonadismo secundário, que é a maioria dos casos, né, fala que o tratamento deve priorizar a perda de peso, mudança no estilo de vida, abordagem adequada das comorbidades múltiplas, que foi até aquilo que eu falei um pouco lá atrás, porque está muito associado à questão da gordura visceral, né? E a gente sabe que ali o aumento dessa gordura visceral ela pode trazer um desvio, uma transformação ali naquela linha de produção androgênica, né? Inclusive da testosterona. Então, não adiantaria eu ficar ofertando uma testosterona exógena se eu tenho um problema ali metabólico, né? Eu vou continuar produzindo menos testosterona. Então, o tratamento seria por um outro lado, né? Na mudança de estilo de vida e redução dessa gordura visceral. Então, a TRT estaria indicado nos idosos robustos ou em risco de fragilização, na presença de sintomatologia específica de hipogonadismo, associada à redução de níveis séricos de testosterona total livre e com a ausência das contraindicações. Bom, essas são algumas das referências, né, utilizadas. Eu gostaria de agradecer. Ótimo, parabéns. Deixa lá no Blue Book, vamos começar a fazer alguns comentários e discutir de trás para frente, que eu acho que talvez aí seja o ponto importante. Então, assim, o que que eu acho? Talvez eu acho que a gente deve, para entender um pouquinho desse posicionamento, eu acho que a primeira discussão que a gente precisaria de ter, Liliane, e aí você vai conferindo fazendo paralelo do jeito que está no artigo, né? Eu acho que talvez seria a gente separar a discussão em três etapas. Talvez a primeira, como que a gente daria o diagnóstico de hipogonadismo, né? Então, por isso que eu falei começar de trás para frente, porque no Blue Book está aí, né? Na presença de sintomatologia específica, né? Então, acho que talvez primeiro a gente discute como que se daria o diagnóstico de hipogonadismo no nosso paciente idoso. Acho que esse é o principal, né, o primeiro ponto de partida. Acho que depois a gente poderia ver que está linkado, né, que tem uma associação grande com essa questão do diagnóstico, a, a ideia da osteoporose, porque a ideia que se tinha era que uma vez que vai ser benéfico para o osso a reposição de testosterona, algumas pessoas inclusive indicavam que pacientes que tivessem algum critério de hipogonadismo na presença de osteoporose era um viés forte para poder prescrever a testosterona. E aí talvez a gente pudesse, inclusive, discutir
esse dois achados desses dois artigos que são antes do ano 2000 com o achado de agora, né, para a gente poder fazer algum comentário. E depois, em particular, se a gente acha que o artigo que você apresentou, se as limitações vão invalidar ou não o artigo, se a gente acha que é um artigo que traz um poder, né, para poder embasar alguma decisão ou não. Vamos tentar seguir nessas três etapas. Então, vamos lá. O que você entendeu quando o Blue Book coloca que a TRT estaria indicada, então, em idosos robustos em risco de fragilização, na presença de sintomatologia específica? Então, o que você entende por sintomatologia específica? E aí vamos depois também aproveitar nisso, tentar falar um pouquinho sobre os pontos de corte para a dosagem da testosterona, né? Qual que Uhum, foi o ponto de corte? Se você chegou a ver alguma coisa sobre o ponto de corte, inferior a qual limite que a gente acha que está alterado ou não, e qual que tá. foi o limite que você até citou na apresentação do artigo, porque eu acho que isso é uma coisa interessante, né? E foi até é sempre uma dúvida que a gente tem, né? Que o ponto de corte também não é tão, pelo menos até onde eu saiba, não é tão consensual assim, né? Então Uhum, vamos lá. O que você entendeu por sintomatologia específica e quando o uhum, artigo colocou aí na presença de três ou mais sintomas, dois ou mais sintomas, não sei quais sintomas que eles estavam se referindo. uhum. É, em relação ao que eu entendi de sintomatologia, seria mais a questão em relação à redução da libido, é, disfunção erétil, seria mais nessa situação, né? Quando o O paciente. artigo da New England, volta lá no seu critério de Ah, tá. O que inclusão. que ele Vamos fazer o colocou? paralelo. Por que eu estou Tá. chamando a atenção disso? Em alguns lugares, quando fala uma presença de sintomas, coloca manifestações clínicas do hipogonadismo, né? E aí colocou uma concentração matinal menor que 300 nanogramas, né? E Uhum, sintomatologia do hipogonadismo. Então, por que da minha pergunta? De uma maneira geral, então agora esquece o critério aí, já que ele não especificou quais seriam. Se você por acaso achar, seria interessante. Quais tá. seriam as manifestações clínicas do hipogonadismo? O que a gente que os tratados, os livros, os artigos citam como possíveis manifestações clínicas do hipogonadismo? Eu acho que seria isso que eu falei, né? Dessa sintomatologia na parte dessa. Assim, esfera sexual, redução Isso, de da esfera libido, sexual, é, redução do talvez. desejo, Isso. Eu acho que. Será que talvez diminuição do entraria. interesse. Isso. Tá, É, mas será que é só isso que geralmente que eles colocam como manifestação? eu acho que não. Eu acho que teria a questão, por exemplo, assim, talvez da. Será que talvez relatasse assim redução na questão muscular, redução de força muscular, alguma coisa nesse sentido também? Sim, então eu acho que esse é o primeiro aspecto. Assim, que a Um pouco mais sintomatologia amplo, né? que vem descrita para hipogonadismo são sintomatologias, muitas vezes difícil da gente separar se realmente é do Aham, hipogonadismo ou são de outros sim, fatores. Que sim. fala assim, redução de massa muscular. O processo de envelhecimento faz Uhum, ter uma redução de massa muscular, resistência física, né, desempenho, é, por exemplo, cansaço, fadiga, e aí entra humor deprimido, uhum. essa redução de sensação de bem-estar, que foi o que o artigo colocou aí, que pudesse tratar a sensação de bem-estar, as pessoas estão assumindo mais riscos. E aí vai entrar distúrbio do sono, fogacho, aí lógico que entraria outros, né, como
tradicionalmente está colocando lá osteoporose, aumenta o risco de fraturas, aumento da adiposidade visceral, Uhum. diminuição de testículos, ginecomastia, reduções de pelos e anemia. Então, esses são sintomas, vamos colocar assim, tradicionalmente atribuídos ao hipogonadismo. E aí, Uhum. por que eu estou fazendo essa pergunta? Nessa, talvez a gente não tenha deixado muito claro, né? Mas em várias, pelo menos nas discussões sempre que a gente teve, quando a gente colocou lá e volta lá no slide do Blue Book. Eu até conferi aqui de novo, eles não fizeram essa discriminação, não, dos sintomas mesmo. Porque já, assim, como o uso é tão, vamos colocar assim, a gente sempre achou que tivesse um certo uso abusivo, muito Uhum. liberal. Quando colocou na presença de sintomatologia específica, eu acho que aí realmente assim a ideia que fica, né, pelo menos na minha interpretação, na discussão que tivesse, é que a gente realmente tivesse procurando sintomas que a gente achasse que fossem mais específicos do hipogonadismo, que seria Uhum. nós chamamos aí na questão da esfera sexual, né? Então, Uhum. aqueles sintomas inespecíficos a gente não iria levar em consideração como sendo Uhum. principais, apesar das pessoas usarem, está descrito, e seria, então, diminuição do interesse sexual, diminuição da força de ereção, enfim, esses sintomas teriam que estar mais presentes. Nos Uhum. questionários, nos critérios diagnósticos, eles aparecem de forma misturadas. Então, acho que esse que é um primeiro ponto. O ponto de corte que o artigo colocou foi um ponto de corte de 350, né? 300. 300 ou 350 lá que eles colocaram? Eu achei que eu tivesse visto no seu slide 350. 300, é. 300, tá. De toda E forma, eu não. eu vi um pouco diferente, é. Tem algumas pequenas diferenças, né? Aqui eu vi como menor que 220. Pois é. Então, o que eu estou querendo dizer? Até onde eu saiba, eu nunca vi isso como consensual, né? Uhum. A ideia, o Edgar até citou lá o projeto, né? Quando a gente fez a revisão, colocou e falou quanto teria que a gente quis aumentar a especificidade da, né, dos sintomas, e aí a gente colocou um ponto de corte, né, seguindo inclusive um outro trabalho da New England, já tem alguns anos, que era usar um ponto de corte mais baixo, que era sintomatologia específica e uma testosterona menor que 200, porque aí sim eu estaria diante de pacientes que tivessem uma certeza maior que tem hipogonadismo e aí a gente esperaria que tivesse um benefício maior. Então, eu acho que a Uhum. primeira questão que a gente tem que levar em conta é que pegou pacientes que com critérios um pouco mais liberais do que os critérios que a gente preconizava no serviço de fazer a reposição, né? Então, acho que o artigo foi mais abrangente, não é verdade? Então, teoricamente, era até para poder pegar casos mais leves, enxergar mais benefícios, aumentar o N, assim por diante. O outro ponto que eu acho que talvez seja importante, que aí a gente teria que ir lá nos dois artigos que você colocou, de 1999 e 98, é que pela fisiopatologia a gente tem uma evidência, um indicativo grande de que a testosterona iria agir no osso, não é verdade? Uhum. Isso é uma coisa que é, não vamos colocar assim, que não se questionava de certa forma, né? Que é chegar e falar assim, a gente sabe que o hipogonadismo aumenta, está associado com osteoporose, eu estou repondo, Uhum. eu vou esperar enxergar na densitometria aumento de densidade mineral óssea e fratura, e no artigo seguinte, aumento de massa.
Só Isso. que aí, esse artigo, na realidade, coloca uma pulga atrás da nossa orelha grande, porque, na realidade, ele não mediu, vamos colocar assim, esses indicadores, mas ele mediu o que mais nos interessa na vida real, que é o desfecho. Então, por exemplo, volta no anterior. Esse aí, esse aí viu que aumenta o osso trabecular e cortical. Mas se aumentar o osso trabecular e cortical e não reduzir em nada o risco de fratura, de nada adianta ter aumentado o osso trabecular. Sim. E no tratamento da osteoporose nas pacientes do sexo feminino, a gente viu que teve intervenções que tinham aumento em osso e, inclusive, aumentava o risco de fraturas. Outras que aumentava osso na densitometria e tinha efeito neutro em fratura. Então, acho que a primeira pulga atrás da orelha que a gente fica é, olha, a gente tinha vários trabalhos in vitro e in vivo que mostrava que aumenta. E aí a gente inferia que ia ter redução do desfecho. Esse trabalho mostrou que teve aumento do desfecho, na Aham. verdade. Uhum. Para alguns desfechos específicos, tem significância de aumento em placebo, para outros desfechos, tá, não tem, o aumento não é clinicamente significativo, então eu teria que falar que não é diferente de placebo. E eu acho que Uhum. aí entra um outro ponto, né? Então, já que o Edgar tocou lá a questão do músculo, volta no outro artigo seguinte aí, que fala que ganha massa, o desfecho que a gente quer também é força, função, desempenho, e não é todo trabalho que fala que pacientes muito idosos, sarcopênicos, que esse ganho de massa traduz em ganho de desfecho. Ganha Uhum. massa, ganhou, mas ganhou o desfecho? Nem todo Uhum. trabalho mostra que ganha o desfecho. Então, acho que esse talvez seja um outro ponto e a pergunta que ficaria, acho que a gente teria que ir lá na limitação do trabalho. Esse trabalho sozinho, isolado, é forte o bastante para eu poder falar que, não na limitação do Daniel Wingler, do que se apresentou. Esse trabalho, se você quiser lá nas limitações, Liliane, do trabalho da New England, esse trabalho que se apresentou da New England, né? Será que ele é forte o bastante para poder, sozinho, isolado, e contra essa ideia que estava mais ou menos estabelecida de que a testosterona era boa para osteoporose, né, no paciente do sexo masculino, que eu inclusive coloquei, né? Tinha trabalhos do início do ano 2000 que chamava atenção, falava assim, se você está na dúvida se tem hipogonadismo, se vai melhorar ou não, se tiver osteoporose esse paciente do sexo masculino, é uma indicação forte de você sugerir a reposição, né? Então tinha algoritmos que apontavam nessa direção. E o que você mostrou foi justamente o contrário, né? Volta lá na tabela onde tem os hazard ratio. Se colocar aí todas as fraturas clínicas, não só está para o lado do placebo, mas o intervalo de confiança, né, nem toca na linha pontilhada, né, tá 1,04, né? Então é Uhum. unicamente, estatisticamente significativo falar que as fraturas aumentaram no paciente com grupo com testosterona. A mesma coisa, as fraturas clínicas em pacientes que não estavam usando medicamento para osteoporose, né? E em todas as fraturas, quando aquelas outras fraturas foram excluídas, né? Então, tem resultados aí que são Uhum. estatisticamente significativos falando que a Uhum. testosterona é pior, então, entre aspas, poderia fazer mal, está apontando, sai de um lado positivo e sugere que possa trazer um malefício. E outros fala que não é diferente de placebo, né? E o mais interessante foi o comentário que você colocou, né? Que o uso estava
acho que a exigência de falar do FDA de ter que financiar, eu acho que era justamente essa. Os trabalhos de osteoporose tinham que mostrar o desfecho, fratura. E acho que deveriam estar falando que a testosterona era boa para reduzir, para tratar a osteoporose sem desfecho, usando de forma indiscriminada. O FDA falou, então Sim. prova que, Aham. né? Então, assim, É. essa foi a minha interpretação. E acho que aí foi a surpresa, né? Você chegar a falar assim, quem financiou esperava que o resultado fosse Aham. positivo, que era certo, e mostrou, entre aspas, que não tem efeito, podendo ser maléfico, né? Vai lá nas limitações que você colocou. Algumas eu acho que são. Será que, uma que você colocou, esses pacientes ganharam? Ah, aqui é na próxima. É, Mudança comportamental, olha, possivelmente será que esses apresentada. pacientes ganharam tanta energia e É, passaram a assumir eu acho que não. tanto risco? Aham. É. Sim, eu achei meio forçação de barra, Aham. tá? É, eu também não acho. Eu acho que eu não acho que seria, né? Eu acho que não seria por aí, não. Eu acho que assim, nossa, não é o que a gente, né, não é o que a gente vê, principalmente que o outro grupo era um grupo ativo, era um grupo que estava movimentando, era um grupo que estava, né, movimentando essas coisas todas, né? Então, tá, poderia ser. Eles não analisaram mudanças na densidade ou qualidade óssea durante a intervenção. Tudo bem, eu concordo que seria importante calcular para poder saber se a quantidade que eles usaram, a dosagem, teve o efeito ou não, mas aquela história é mais importante o desfecho do que o indicador intermediário, né? Na realidade, o que a gente vê na densitometria eu vejo que a densitometria melhorou na expectativa do osso estar melhor, mais forte, ter Uhum. menos fratura. Se eu já enxergo, né? E poderia acontecer aquilo que eu falei, né? Olha, a densidade melhorou, mas o osso está mais frágil. Ou a densidade melhorou, a qualidade melhorou e por outros motivos que a gente não conhece ainda, aumentou o risco de fratura. Então, o Uhum. desfecho é mais importante do que o desfecho final, primário, é mais importante do que o elemento secundário que está aí. Então, acho que isso não inviabiliza. Eu acho que isso só obriga as pessoas estudarem mais e saber o que aconteceu, né? Eu acho Uhum. que vai ter que saber o que aconteceu com esse artigo com evidências, né? Mas acho que não inviabiliza, né? Sem dúvida nenhuma, foi um efeito inesperado. E agora, quando você junta esse efeito que era nitidamente atribuído como positivo e ele termina a balancinha favorável à utilização ficou altamente questionável em algumas situações, né? É, exatamente. Então aí, né? Então aquilo que eu falei, que tinha autor que falava que era assim, hipogonadismo, sintomas específicos e presença de osteoporose, agora não tem isso mais e vai ficar naquela dúvida: será que melhora? Será que não? Será que vai aparecer um outro trabalho como esse Eu falando acho que eu pensei agora? nisso, sim. Eu imagino que agora eles já vão pensar na Com possibilidade de certeza. um outro estudo e aí talvez mudando, né? Eu não tenho Avaliando de uma dúvida, outra né? forma, Porque né? foi um estudo desenhado para poder mostrar e teve um resultado inesperado, né? Então, acho que assim, vai exigir pelo menos bons estudos para poder Uhum, comprovar de que não piora e de que tem efeito exatamente. positivo, né? Então, acho que isso foi abalado. A questão da Uhum. anemia, essas coisas, talvez valha até a gente mencionar, né, e ficar atento, assim, já teve trabalhos que citaram, inclusive, reposição de testosterona para poder
melhorar a anemia de causa indeterminada dos pacientes idosos, né? Que realmente a testosterona Uhum. aumenta Uhum. o hematócrito, né? Então Sim, que é inclusive uma coisa que tem que a repor, atento. tem que ficar atento. E uma outra coisa Uhum. que ficou curiosa no trabalho, que aí eu não sei talvez o quanto que isso, eles nem citaram como uma limitação grande, porque foi nos dois grupos, né? Acabou analisando um grupo de pacientes menor do que o esperado e já deu esse resultado, né? Porque as pessoas, o número de pessoas que desistiram foi muito grande, né? Sim. Uhum. E aí aquela história assim, poxa, ninguém desiste à toa, né? Se entrou, tá achando que tá bem essas coisas todas e tá ganhando, e é o trabalho, e é do estudo, então você não tá pagando, você tem todas as condições para usar, e assim você não usou, é porque com certeza algumas coisas favoreceram você não usar, né? Então, assim, Uhum. será que Uhum. captaram ou não conseguiram captar as reais causas, né? Então, assim, eu não E a gente sei viu que foi dos dois grupos, né? Não foi só exatamente, para né? falar assim de um grupo ou mais do testosterona, por exemplo, O foram fato de dos ser dois. nos dois grupos fala que provavelmente não foi efeito colateral, né? Aham. Mas, de certa forma também, se eu chegar e falar assim, se está sendo tão benéfica, está trazendo tanta energia, tanta coisa boa, por que que iria parar? Não é verdade? É. É. Eu ouvi o placebo falar, esse trem é muito chato, eu não estou vendo benefício, não estou vendo nada. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Aham. Eu já fui sujeito de pesquisa e já participei de várias pesquisas. O paciente é muito vigiado, é muito bom por um lado, mas é muito chato. Então, eu vou te dar um exemplo. Nas vacinas de Covid, que eu era sujeito de pesquisa. 2 anos depois, eu estava indo colher sangue, fazer exame, Uhum. já tinha passado, já acabou, e eu tinha lá celular apitando, tem que responder questionário, tem que falar o que, que eu fiz, tem que fazer o que, que eu não fiz, tem que ir lá colher sangue. Então, se você não está vendo benefício nenhum, não está vendo nada, e a chance de você parar numa pesquisa é grande. Por isso que as pessoas interrompem no placebo. E Uhum. por que não interrompeu no outro? Porque também não está vendo benefício, provavelmente, né? Uhum. Então, eu não acho que teve grande. Eu acho que é um trabalho que vai obrigar ter outro para poder falar, né? Porque eu acho que pôs uma pulga atrás da orelha grande. Porque os Uhum. gráficos, inclusive, que você não mostrou, são bonitos, né? Você chega e fala assim, não, eu estou interpretando o gráfico errado, as linhas estão trocadas, está piorando, né? Aham. É nitidamente, né? É muito inesperado o resultado, né? E essa pulga atrás da orelha, ela é boa pra gente, né? É porque, por exemplo, eu cheguei achando que eu ia encontrar talvez algum outro resultado um pouco diferente, mas o fato de não encontrar, isso coloca um pezinho assim no freio pra gente, ó, vamos ver, igual, né, o senhor O, falou, vamos esperar, vamos ver outros, vamos ler mais, vamos estudar mais. Não é uma eu acho coisa, isso é muito complexo, né? Essa questão de osteoporose, fratura, reposição hormonal, é uma coisa, é o que ficou para mim, que é uma coisa muito mais complexa, assim, do que a gente imagina. Não é uma coisa linear, uma coisa tão óbvia, assim. Ah, hipogonadismo, acho que é o que todo mundo talvez pensa, né? Ah, hipogonadismo, os outros trabalhos mostraram, teve benefício, mas aí é quando a gente coloca para ver, teve essa limitação, que talvez outros estudos possam trazer resultados diferentes, se aplicado de uma outra forma, mas assim, traz esse pé no freio pra gente, assim, de aguardar, de o, estudar. Eu achei eu acho isso. que esse pé no freio, essa complexidade é justamente o que me motiva e é justamente o que eu já falei, acho que uma vez ano passado, que eu falo assim, nossa, pelo menos na minha cabeça está mais difícil de eu ser substituído por um robô, né? Aham. Porque essa complexidade da geriatria, essa quantidade de valor que eu falo assim, que faz com que, entre aspas, a nossa prática tenha um tom de arte, né? Uhum. Porque se fosse absoluto, e é inesperado, né? Porque se fosse absolutamente linear,
e sem dúvida nenhuma seria muito mais fácil para nós, é falar assim, não, tá fácil, testosterona tá baixa, o paciente tem osteoporose, é claro que o da testosterona vai melhorar a osteoporose e vai procurar Ah, menos, né? e é o que Então, muita gente, a gente vê é o muita que gente pensa. falando, vendendo isso, né? Ó, É, vamos fazer isso por isso. E pra gente é pior, porque agora a gente tem esse, né, esse pensamento, fala, nossa, não é e bem por é aí. Só que justamente a porque gente tá vendo isso ficou. ser muito vendido, e se a pessoa fala, ó, isso, ela tá conseguindo explicar, né? Eu acho que esse que é o ponto. A pessoa está sendo vendido, a explicação é muito lógica, a explicação é É, muito convincente, né? Ninguém esperaria um resultado como esse, nem a indústria foi. Aí você vê assim, o tanto que foi legal a FDA obrigar que fizesse, né? Que sim, financiasse para poder enxergar o desfecho e ver que o desfecho foi completamente inesperado. Pode ser que não reflita a realidade total? Pode, mas agora obrigou a ter outros para poder ver se esse trabalho replica ou não e sinalizou, olha, não é tão linear assim, né? Então, acho que não é tão óbvio, né? Não é não é tão, tão não tá óbvio, tão né? na Então, cara assim. eu acho que esse trabalho, vamos colocar assim, se o resultado dele confirmar, é um trabalho que mudou um paradigma e vai ser absurdamente citado como o que fez desviar o caminho. Agora, para poder falar se realmente ele desviou todo esse caminho, nós vamos ter que ver outros, em Esperar. outros, É. né? Mas Uhum. pelo menos tirou a pessoa do lado automático, né? Sim. É, eu achei Então, muito, essa muito é a minha legal. interpretação né, desse artigo, né? Uhum. Eu acho que ele traz E esses o Edgar benefícios gosta dessa bem das reflexão. analogias, né? O WHI foi inesperado, né, Edgar? Ninguém se espera, né? É o resultado que era certo, né? Todo Uhum. mundo achava que era para ser benéfico. E aí tomou aquele susto, né? Porque veio na direção oposta. Será que a história está se repetindo agora com o sexo masculino, né? Exatamente. Então, é algo, era uma vantagem que ninguém. A gente duvida tudo da testosterona, tá, Liliane? Menos isso. Menos a osteoporose, né? Então, essa que é a questão. Não que já esteja resolvido o problema, mas esse estudo Traverso, né, que chama, é um estudo muito citado mesmo. Então, aqui, eu até mandei para vocês o texto, o capítulo que a gente escreveu. Aqui naquele nosso modelo, quais são os sintomas, né, da disfunção do hipogonadismo. Então, olha, pode ter um declínio cognitivo, isso é questionável, sintomas depressivos, com redução da energia, redução da massa óssea, redução da massa muscular e força, enfim. A pergunta é, olha o tanto de coisa que causa isso, né, gente? Então, por Uhum. isso que o Rodrigo ele fez uma provocação. Vem cá, mas qual é o sintoma? Não tem. Não, olha, na mulher é até mais fácil, eu acho, tá, Rodrigo? Porque a mulher tem um fogacho. O fogacho é uma coisa, né? Dificilmente tem um diagnóstico diferencial. O homem nem fogacho tem. Olha que coisa chata, era para ter fogacho, né? Para a gente poder saber, opa, isso é hipogonadismo. Porque o que tem aqui, gente, tem praticamente todo idoso frágil. Não tem nada que é específico. Ah, não, olha, tem duas coisas que teoricamente são específicas, digamos assim. A questão da libido, para lá, mas o envelhecimento também reduz a libido, né? E a osteoporose, que não é também específico, né? Então não tem nada que é da testosterona. Não tem. Não tem um sintoma que é dele. Não tem. Não nada. Então, no caso da mulher, toda mulher vai ter um hipogonadismo. Então é fácil, não precisa nem dosar, não há dúvida. Agora o homem não, o homem não vai ter hipogonadismo a ponto de levar a manifestação clínica, não. Né? O hipogonadismo dele não vai. Olha que interessante, Liliane. O hipogonadismo no homem não afeta nem a fertilidade. O homem pode ser pai aos 100 anos. Eu brinco que é importante confirmar se ele é o pai mesmo da criança, mas assim, teoricamente ele pode, ele pode ser pai, a mulher não, né? Por enquanto, pelo menos não. Então, é algo muito mais abstrato o diagnóstico de hipogonadismo no homem.
Por isso que a gente tem que ficar muito atento à dosagem de testosterona, total, livre, aí tem uma polêmica enorme, qual que é o valor que a gente vai utilizar, né? Tem Então, que não é... repetir, né? Pois é, e o ideal é dosar a testosterona livre, para poder a gente ter uma clareza maior. Então, olha, é um negócio terrível, né? A gente pode ter isso... E o problema é o quê? Tá, tudo bem, toda doença tem que ter uma causa, né? Qual é a causa? Né? Quer dizer, é diferente do indivíduo que tem a parotidite, né? A cachumba que desce, né? Aí pode até dar um hipogonadismo. Você é jovem, isso não é... Enfim, não tem nem a causa, não tem nem a doença, né? Ah, não, ele teve isso dá hipogonadismo, né? Então, fica muito abstrato, fica muito difícil a gente enxergar clinicamente o hipogonadismo de uma forma tão clara. Tá? Então, observe que tem várias coisas aqui, né? A disfunção erétil, tudo isso a gente vai ter, né? Anemia, né? Enfim. E aí, olha, aqui foi o fluxograma que a gente fez no livro. Observe que eu só queria chamar a atenção, não precisa ler isso tudo não, tá, gente? Olha, sinais, sintomas, osteoporose. Ou seja, olha o impacto da osteoporose. Entrou no primeiro quadradinho do fluxograma. Ou seja, quando a gente escreveu isso aqui, a gente não tinha dúvida da osteoporose, que era benéfico. Tanto é que a gente dosa. O homem com osteoporose densitométrica torna-se obrigatório dosar testosterona para a gente poder repor testosterona, caso tenha reduzida. E esse estudo questiona até isso, né, Liliane? Para lá, mas aí complica, aí ficou difícil, né? Por quê? Aqui é interessante que aqui também nessa adaptação que a gente fez, a gente tenta colocar os benefícios e os malefícios. É até interessante isso que o Rodrigo colocou, né, Rodrigo? A questão do tratamento da anemia, né? Quer dizer, de que se causa, pode-se temer, digamos assim, vamos dar. Eu não sei se eu teria coragem, não, mas é um negócio que faz sentido, né? Então, aqui tem, olha, se você ler os benefícios teóricos, né? São enormes, né? Enormes, né? Agora, isso de cá que nos preocupa. E aqui eu queria chamar a atenção, que eu também não sei o mecanismo, não sei se você viu alguma coisa ali, da apneia do sono, né? A apneia do sono é um trem muito associado com a testosterona, com a reposição, né? Olha, a questão do câncer de próstata, isso não está claro. Isso não é uma coisa que é, tipo assim, não há dúvida que aumenta o risco. Olha, o estrógeno, ele claramente aumenta o risco de câncer de mama. Isso não há dúvida. O Human Health, né, que mostrou que não tem benefício, e confirmou que aumenta o risco de câncer de próstata. Aqui não está claro. Aqui não é uma coisa ainda que a gente... mas o que acontece? Ele pode realmente aumentar o tamanho da próstata e piorar o prostatismo, piorar, mas não é, a questão do câncer não é bem uma coisa, isso não está tão claro, mas é um problema, porque o racional é o tratamento tanto da hiperplasia quanto do câncer de próstata é dar droga antitestosterona, né? Para poder controlar um pouco o sintoma. Então, isso aqui, inclusive a parte cardiovascular também, olha, a parte cardiovascular aqui é uma terra de ninguém também. Isso não está claro, esses malefícios, né? Então, por isso que aqui tem essas contraindicações, digamos assim, que a gente deveria ficar atento, digamos assim, para a terapia hormonal. E aqui eu achei interessante essa última tabela que a gente fez lá, tentando ver o que é uma deficiência androgênica orgânica, ou seja, uma doença, e o que é do envelhecimento. Observe que no envelhecimento tem muita coisa que a gente não sabe direito se acontece. Mas, por exemplo, massa muscular, força muscular, massa gorda, né? A densidade óssea. Então, assim, só para tentar separar o que é do envelhecimento o que é de doença, né? O que é uma doença, né? Porque o envelhecimento vai ter o hipogonadismo, mas teoricamente não vai trazer repercussão. Então, realmente, é uma temática que a gente tem que ficar atento. Olha, não está resolvido ainda a questão, nem para a osteoporose. Essa que é a mensagem. Até para a osteoporose, que era uma coisa que a gente tinha uma certa clareza, não é bem assim. Para não ficar também entusiasmado, quando a gente vê um homem com osteoporose e hipogonadismo, não vai ficar bom, vai resolver. Não sei. Agora,
Nesse trabalho tem um critério de exclusão, que foi a testosterona menor que 100, não foi? Foi. Pois é. Que aí Eu também não entendi isso. Você tirou os graves, né? Pois é. Ou será que aí é tão óbvio, né, Rodrigo? Na minha cabeça seria mais ou menos isso, Eu né? também, eu fiquei em dúvida. Eu Eu fiquei falei, pensando, gente, Edgar, que ele Ah, tirou o grave e nesse talvez fosse antiético não pois tratar. é, É tão pois é. estabelecido que tá. Eu o também, eu efeito não entendi. positivo, Pois que é, ser, entre exatamente. aspas, nos casos graves, antiético não Pois tratar, é, porque não receberia tratamento, não é verdade? Ou concordo. dar, tipo, Isso, placebo, né? Ou isso é ir o para mais o grupo provável. placebo de É. repente. Aham, entendi. Então, observa, o primeiro nível é 300, a gente tende a achar 200, agora é 100. Mas, não, menor que 100 não há dúvida, né? Menor que 100 não tem, Assim, não menor que tem 100 não pesquisou, né? assim, mas assim, teoricamente não há dúvida, tem que tratar, né? Não há dúvida que tem. Bom, mas aí é aquela história, não há dúvida que tem que tratar a osteoporose com as É drogas verdade. osteoporóticas ou tem que É, tratar, pois é. Isso é né? outra coisa. A, Isso é outra coisa também que eu acho, Rodrigo, essa questão da causa secundária de osteoporose, qualquer uma que seja. Olha, tudo bem, eu posso até tratar, tirar a causa, mas o que já foi, já foi. Então, será que eu não tenho que também dá, quer dizer, teoricamente, além da testosterona, dá a droga anti-osteoporose, né? Será que é só testosterona? Você vê qual o tanto de dúvida que tem. Olha, eu mandei para vocês também, acho que eu falei, mandei. O protocolo canadense de osteoporose, ele praticamente exclui o homem da julgada. Ele não recomenda que se faça densitometria, porque é algo muito pouco estabelecido ainda o benefício do tratamento da osteoporose em homens, né? Então, que a gente tem aquela lógica, né? Toda mulher acima de 65 e homem acima de 70, né? Mas assim, olha, nós discutimos esse protocolo, foi apresentado o artigo, que a pois gente até é, isso. até chamei a atenção, que ele fala assim, ele não É, faz, mas ele privilegia muito a questão clínica da pessoa procurar os sinais de alerta nos pacientes e na então, presença dos sinais de alerta sair do protocolo, né, para poder individualizar baseado nas questões é, clínicas, né? exatamente. Acho que esse que é Então, o aspecto legal, né? Que mostra é, que a gente não vai ser tão substituído assim fácil, né? não, exatamente, é isso mesmo. Então, assim, é difícil, tá, gente? Então, assim, olha, esse é o tipo do caso que aquela coisa, ó, quando a gente tem dúvida, a gente melhor não mexer, né? Vamos esperar um pouquinho, vamos amadurecer, porque, novamente, tá, Liliane? Dificilmente vai ser o problema maior do nosso paciente, né? Isso. Olha, o Rodrigo deve lembrar, o único caso que eu vi que o hipogonadismo nos incomodou foi a Adriana Bottoni, você lembra? Um Adriana ano, né? Letícia, que foi Foi a quase primeira, meu, 30 né? anos disso, né? Então, assim, foi a única que eu me Mas lembro que você foi lembra uma coisa. depois que o prontuário era de papel e descobriu que o paciente tomava, tinha um câncer de próstata e tomava medicamento antiandrogênico? A gente ficou entusiasmado. Preencheu todos os critérios, tá tudo. O cara tem, olha só, tem hipogonadismo, né? Vai melhorar, tá com todos os critérios. Mas era o tratamento dele. Né? Porque é interessante, né? Quer dizer, e esses indivíduos que fazem o tratamento para câncer de próstata, né? Ou seja, não vai ter, a ideia é reduzir a testosterona, inibir tudo. Será que não tem um risco maior? Quer dizer, o inverso, né? Vamos pegar em quem. Eu não sei como é que é uma complicação Então, ainda é, assim, acho que a mensagem que nós temos muita dúvida. Enquanto os troços, eu tenho certeza absoluta sim, né? A mais absoluta possível, que melhora a osteoporose, que é um bom tratamento para a osteoporose, no homem eu não sei. No homem não está claro que a testosterona é um bom tratamento para a osteoporose. Né? Quer dizer, deve ser considerado nessas situações. Quer dizer, no mínimo tem que estar dosado, tem que estar menor que 200. Mas, Mas é um idealmente, artigo que tirou a gente da zona de conforto, no pouco tirou. conforto que tinha. Eu falei, olha, por isso que quando eu vi o título, eu falei, opa, vai vir uma coisa aqui, né, lambuzando a gente, que não há dúvida, que tem que dosar em todo.
Quer dizer, fazer a densitometria, que a ideia é, olha, agora eu vou ter que fazer a densitometria, porque eu tenho uma doença que acontece em homem e que o tratamento é maravilhoso. Essa era a ideia quando eu vi esse artigo. Fiquei decepcionado. É um saco esse trem. Né? É interessante que eles até calcularam tipo assim, a chance que esse estudo teria de mostrar a redução nele. Já fizeram isso antes de começar o estudo. E mostrou mais que 80% de sensibilidade em mostrar. Isso aí é interessante. Qual que é a importância dessa sua fala? Né? Então, assim, era um trabalho que tinha o poder de mostrar benefício. E se ele mostra malefício, a chance de realmente do resultado inesperado ser verdadeiro cresce, porque foi completamente na direção oposta. Eu até mostrei para uma colega minha que é endocrinologista, ela gosta bastante de estudar artigo e tal. Eu falei, olha o artigo que eu vou apresentar. Ela falou, isso aí já deu o que falar. Tipo assim, o pau tá quebrando com esse assunto aí aqui. Legal. Sabe? Tirou também da zona de conforto, né, Rodrigo? Ela falou assim, esse artigo tá bombando. E eu acho que é aquela história, o que eu tenho para mim é que é muito difícil um único artigo mudar toda a direção, né? Porque o resultado ganha poder sendo replicado em outros locais, outras coisas. Mas tirou a zona de conforto, né? Eu acho que obriga, pelo menos, a aparecer novos para poder julgar esse por terra, né? Que é a importância desse artigo, né? Eu acho que isso obriga, a importância dele. Acho que a gente não sabe o que aconteceu e qualquer inferência. O pessoal resolveu fazer atividade de risco, não foi dosada, não foi. Bom, agora é tudo suposição, é tudo hipótese que tem que ser comprovado.